irmãs combinam de ir pro shopping juntas e desaparecem misteriosamente. Algumas semanas depois, a polícia prende 7 homens suspeitos de terem dado um fim nelas. Só que o que parecia ser um caso simples no começo se torna um verdadeiro quebra-cabeça cheio de inconsistências de ambas as partes e cheio de teorias da conspiração. Ao ponto que hoje em dia existem mais pessoas, entre aspas, a favor dos 7 homens que foram acusados do crime do que com a própria família das vítimas. Olá, amizades, tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafezinho Investigativo, o canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia, tomando um cafezinho. Hoje eu resolvi variar, estamos tomando um café latte, o famigerado café com leite. Mas antes de começar o caso de hoje, eu queria ensinar pra vocês como eu consegui desbloquear vários filmes e séries que não estão disponíveis no catálogo brasileiro da Netflix. Pode entrar Surfshark VPN. Essa semana eu tava sem muita inspiração pra criar roteiros aqui no canal, então eu decidi usar o Surfshark pra mudar o meu endereço de IP e procurar novos programas de crimes reais no catálogo de outros países. Eis que eu coloco a minha localização na Coreia do Sul e eu me deparo com isso. Eu descobri que um dos meus filmes favoritos do ano passado, que é Nope, do Jordan Peele, tá disponível no catálogo coreano da Netflix, mas não tá no brasileiro. O que me deixou chocada, porque eu não sabia que já estava disponível nas plataformas de streaming dos outros países. Então eu comecei a xeretar ainda mais, ver o que eu consegui encontrar, e eu acabei encontrando vários filmes que eu queria assistir ou reassistir. E com o IP americano eu consegui até desbloquear um filme de terror da Malásia chamado Possessed. Binge watching? E nenhum desses filmes que eu mencionei tá disponível no catálogo brasileiro, só usando o Surfshark mesmo e mudando o IP. Provavelmente vocês encontrariam até outros filmes de nada pela dica. Além disso, o Surfshark também protege os meus dados e as minhas informações enquanto eu navego pela internet. Vocês sabiam que cerca de 286 mil brasileiros tiveram suas informações expostas na internet, seja vazamento de e-mails, senhas, números no primeiro semestre do ano passado? Pois é, o sistema de criptografia do Surfshark impede que você seja mais uma vítima nessas estatísticas. Como o Surfshark é um grande patrocinador aqui do canal, eu tenho até um cupom de desconto que é cafezinho, vocês podem clicar no link que vai estar aqui na descrição para ter 83% de desconto e 3 meses extra grátis. Você pode fazer um período teste aí, porque o Surfshark oferece um reembolso de até 30 dias, então sem compromisso. E agora vamos pro caso. Deixo de aviso agora no começo do vídeo que o Cafezinho Investigativo pode tratar de temas que são perturbadores para algumas pessoas. A gente vai falar sobre o abuso e a morte de 2 jovens. Então, se isso for um tema muito difícil para você, que traga gatilhos, por favor, saia do vídeo agora. No dia 16 de julho de 1997, Mary Joy Chong, de 20 anos na época, combinou de encontrar com a sua irmã, Jaqueline, de 22, no shopping onde ela trabalhava depois que o seu turno acabasse. A família Chong era uma família de origem chinesa-filipina que morava na vibrante cidade de Cebu. E se vocês não sabem disso, eu não tinha a menor ideia antes de começar a escrever sobre esse caso, Cebu é a província mais rica das Filipinas e ela abriga algumas das famílias mais influentes do país. E ao que tudo indica, a família Chong mesmo se encaixava nessa descrição de família que tinha vários contatos influentes. Por exemplo, a mãe das irmãs Chong, que era a Thelma, ela tinha uma irmã que trabalhava como secretária do ex-presidente Joseph Estrada. E o pai das meninas, chamado Dionísio, ele trabalhava como administrador de uma empresa de caminhões que supostamente pertencia a um chefão do tráfico lá das Filipinas. ênfase em supostamente, mas a gente vai abordar isso daqui a pouco. E o casal teve no total 5 filhos, incluindo a Mary Joy e a Jaqueline. A Jaqueline trabalhava em um cybercafé que ficava dentro desse shopping chamado Ayala Mall, então ela combinou de se encontrar com a sua irmã depois que o turno dela acabasse, para as duas passearem no shopping, fazer algumas compras. Só que o problema é que naquele dia em específico choveu muito, porque julho lá nas Filipinas era a época de monções. Então quando as duas irmãs se atrasaram para voltar para casa naquela noite, os pais delas pensaram que provavelmente elas estavam com dificuldade de pegar um carro lá, né, pra voltar pra casa, ficaram presas dentro do shopping por causa da chuva. Mas como já tava bem de noite,
A mãe das meninas pediu para que os 2 irmãos delas fossem de carro até o shopping para procurar as meninas e talvez dar uma carona para elas. Mas quando os 2 voltaram para casa sem as irmãs, foi aí que os pais começaram a ficar muito assustados. Eles até esperaram algumas horas da noite para ver se elas voltariam, mas elas não voltaram até umas 5 da manhã, que foi o momento que eles decidiram ir até a delegacia de polícia para dar as meninas como desaparecidas. A polícia começou a trabalhar nesse caso imediatamente. Divulgaram vários panfletos com as fotos das meninas e uma descrição das roupas que elas estavam usando naquele dia. Desde o começo, parece que a família já dizia que estava com medo do pior ter acontecido, delas terem sido sequestradas, mas de qualquer forma eles não queriam perder as esperanças. Por 2 dias seguidos, a família e os amigos procuraram pelas meninas incessantemente, tentando manter a sua esperança, só que aí no dia 18 de julho eles tiveram notícias. E essa notícia não era nada boa. O corpo de uma mulher tinha sido encontrado naquele dia, abandonado em uma ravina, mais ou menos 1 hora de distância da cidade de Cebu, e esse corpo estava usando roupas que a Mary Joy estava usando naquele dia no show. A polícia levou o corpo para um necrotério lá em Cebu e chamou a família para tentar identificar o corpo. Um dos irmãos das irmãs Chong lá acompanhou a sua mãe até o necrotério e ele contou que só de bater os olhos na roupa desse corpo aqui, a Thelma sabia que se tratava da Mary Joy, a sua filha. E essa é uma informação muito importante, tá? Para muitas teorias que surgiram depois. Os investigadores procuraram naquela região onde o corpo da Mary Joy tinha sido encontrado para ver se eles iam encontrar alguma pista de onde estava a Jaqueline, porque ela ainda estava desaparecida, e eles não encontraram nada. E eles não sabiam se isso era um bom sinal ou um mau sinal. Será que eles estavam procurando o corpo da Jaqueline ou será que a Jaqueline estava realmente viva em algum lugar, talvez mantida em cativeiro? O ponto é, ninguém nunca conseguiu encontrar o corpo da Jaqueline até o momento em que eu tô gravando esse vídeo, quase 3 décadas depois, e é por isso que não faltam teorias da conspiração. A polícia não sabia dizer o que exatamente tinha acontecido com a Mary Joy, muito menos com a Jaqueline, mas eles estavam recebendo uma pressão gigantesca da população e da própria família Chong para descobrir o que tinha acontecido com as meninas. Como eu falei antes, a família Chong tinha conexões importantes, inclusive com o governo. Chegou ao ponto em que a tia das meninas, das irmãs Chong, tinham até falado com o presidente da época ali nas Filipinas e estava tendo uma pressão policial gigantesca. Eles precisavam encontrar um suspeito imediatamente. Foi exatamente isso que eles fizeram. Encontraram suspeitos. E o nome do principal suspeito era Paco Larrañaga. Vamos pular no tempo pelo menos 2 meses e agora a gente vai falar sobre a outra família envolvida nesse caso, que é a família Larrañaga. A família Larrañaga também pode ser considerada uma família rica e influente lá nas Filipinas, porque alguns dos seus integrantes tinham algum grau de parentesco com o ex-presidente Sérgio Osmeña, e o clã Osmeña parece que era muito influente lá em Cebu naquela época. Em um documentário que saiu alguns anos depois, a família Larrañaga afirma que eles não eram tão influentes e não eram tão ricos quanto a mídia estava dizendo que eles eram naquela época, que na verdade eles eram uma família de fazendeiros, etc. Mas tudo indica que, tipo, certo nível de influência e riqueza eles tinham. Pode ser que não era tanto quanto falavam lá nos jornais, mas eles tinham algum dinheiro. Tanto é que eles tinham várias terras lá em Cebu, eles conseguiam mandar os seus filhos para universidades famosas na capital do país. Então, assim, inclusive eles conseguiam bancar o curso de culinária do seu filho Francisco Juan Larrañaga, apelidado como Paco, que ficava essa universidade lá em Manila, que é a capital do país. Em setembro de 1997, o Paco estava a caminho da sua universidade, como ele fazia todos os dias, só que naquele dia em específico, antes mesmo dele conseguir entrar na sua universidade, ele foi abordado por 4 homens suspeitos com armas. Ele se assustou bastante, ele ligou para sua irmã mais velha, pediu para que ela e o namorado dela viessem até a universidade para, sei lá, conversar com esses caras. Ele falou que na época ele estava com muito medo de ser assaltado ou sequestrado. E quando a sua irmã finalmente chegou, os homens revelaram para ela
que eles eram policiais à paisana e que eles estavam ali para prender o Paco como suspeito no caso Cheong. Segundo a irmã dele, esses homens não pareciam policiais, eles não estavam usando uniforme, então ela pediu para eles para ver algum tipo de identificação, documento, né, da polícia e tal, credenciais, e só um dos homens mostrou um documento e ele estava vencido na época. E mesmo diante dos protestos da irmã e do Paco, ele foi levado para interrogatório. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Paco. Essa não era a sua primeira passagem na polícia, inclusive 2 anos antes, em 1995, ele tinha sido acusado por uma menina do primeiro ano primeiro ano do ensino médio, de ele ter feito uma tentativa de sequestro dessa menina. Ela conta que quando ela estava saindo da escola, um Honda Civic preto parou ao lado do grupo de amigos dela e saíram alguns homens e um dos indivíduos foi identificado como Paco e eles tentaram sequestrar a estudante, só que não tiveram sucesso. E quando esse histórico veio à tona, muitos filipinos já ficaram com o pé atrás em relação ao Paco, principalmente porque ele tinha características físicas muito amedrontadoras, ele era um homem grande, que parecia bravo, assim, aí eles pintaram ele como um membro de gangue, e também ele era parente do ex-presidente Sérgio Osmena, então a família dele mesmo dizia que muita gente gostava de pintar que ele era tipo um bandido, mimadinho, de família rica, que fazia o que ele queria. Junto com ele, mais 6 homens foram presos e acusados de ligação com esse caso. Todos eles eram de famílias ricas e influentes também, pelo que parece, e eles ficaram conhecidos mais tarde como os Cheong 7, ou os Cheong 7. Mas a polícia acreditava que o líder, o mandante desse crime era realmente o Paco, por isso que eu tô focando mais nele. Mas tá, como esses 7 teriam se conhecido e como eles teriam planejado esse crime, segundo a polícia? Segundo os 7 homens presos, eles nem se conheciam antes do crime. O Paco mesmo dizia que conhecia 2 desses homens, que era o Rowan Adlawan e o Rosman Aznar, mas que eles não eram próximos, eles eram tipo conhecidos de vista mesmo, não tinham nenhuma intimidade, mas ele também disse que nunca tinha visto os outros 4 na vida, muito menos as irmãs Cheong. Mas os pais das meninas contavam uma história um pouco diferente. Segundo eles, eles lembraram que o Paco e mais um desses acusados, que era o Rosman, eles estavam interessados nas 2 irmãs, na Jaqueline e na Mary Joy, que eles lembravam de instâncias em que as 2 meninas tinham falado para eles que elas estavam sendo perseguidas na universidade, que o Paco era super insistente com elas, apesar delas não quererem nada com ele. De qualquer forma, todos os acusados mantiveram a sua versão da história de que eles não se conheciam antes do crime, e isso se manteve por 10 meses, enquanto o julgamento ainda estava em andamento, até que uma das pessoas que estava sendo acusadas, existiam os Cheong 7 eram 7 acusados, na verdade tinha mais outro, eram 8, um deles resolveu confessar esse crime. Então os Cheong 7 e aí tinha esse outro. Ele falou que ele queria se abrir para a polícia, detalhar tudo o que tinha acontecido no dia do crime em troca de uma imunidade, ou seja, ele confessaria tudo, delataria todos os outros acusados em troca de ter as suas acusações retiradas. O seu nome era Davidson Valiente Rússia, que a gente vai chamar apenas de Rússia de agora em diante. O Rússia dizia que conhecia 2 dos acusados fazia alguns anos, conheceu o Paco e alguns outros dos acusados alguns meses antes, e que eles eram meio que uma ganguezinha, assim, que às vezes se reunia e tal. E naquela noite de julho, alguns dos Cheong 7 tinham contado por Rússia que eles fariam uma coisa grandiosa naquela noite. Eles disseram que ia acontecer um grande acontecimento, e o Rússia pensou na época que se tratava, sei lá, de uma festa que eles iriam juntos. Ele não fez muitas perguntas, entrou no carro com eles, e eles foram com 2 carros até o shopping Ayala Mall. E por volta das 10h30 da noite, os carros pararam na frente do shopping e eles avistaram as irmãs Cheong, que estavam na calçada, provavelmente esperando uma carona para que elas pudessem voltar para casa, e foi revelado por Rússia naquele momento que a gangue estaria sequestrando as 2 meninas. Quando os homens saíram do carro e perguntaram se elas queriam ir com eles, dentro dos carros elas obviamente
obviamente falaram que não, e aí nesse momento todos eles carregaram as meninas para dentro dos carros. E existem algumas testemunhas desse caso que dizem ter visto sim esses homens colocando essas meninas para dentro dos carros, mas depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Depois disso, eles levaram as meninas para casa de um dos membros da gangue, né? E foi lá que eles usaram substâncias ilícitas e revezaram abusos sexuais com as duas meninas. Parece que 2 integrantes dessa gangue depois botaram a Mary Joy numa van, levaram até um penhasco e empurraram ela do penhasco até a sua morte. O Rússia estava lá naquele momento, ele viu isso tudo acontecer, e quando perguntaram o que tinha acontecido com a Jacqueline, né, pensando que eles finalmente iam ter respostas, o Rússia não soube falar exatamente o que tinha acontecido. Que ele contou que um deles ficou encarregado em se livrar da Jacqueline, que ela também foi levada numa van, tentou fugir durante um tempo, só que ela foi pega novamente, e o Rússia mesmo não viu os integrantes da gangue dando um fim nela, mas ele falou que a instrução era tirar a vida da Jacqueline também, então é que ela devia estar em algum lugar sem vida. O que é importante saber é que o Rússia pôde dar para a polícia a exata localização de onde estava o corpo da Mary Joy. Ele também sabia alguns detalhes que eram muito específicos desse caso que não tinham ido a público, como por exemplo, ele sabia como ela tinha sido algemada no dia do crime, falou que eles tinham usado fitas adesivas para prender os seus braços e suas pernas, o que era tudo verdade. Várias testemunhas também corroboraram com vários fragmentos do testemunho do Rússia, o que fez com que os investigadores acreditassem na sua história. Teoricamente, o Rússia não podia testemunhar em tribunal, porque ele tinha um histórico criminal naquela época e ele também era usuário de drogas, então, segundo a lei filipina, ele não poderia ser uma testemunha crível. Mas, de qualquer forma, o juiz do caso, que se chama Juiz Ocampo, ele permitiu que o Rússia testemunhasse, nesse caso em particular. E essa próxima parte é bem estranha, se prepare. Então, depois dessa confissão e depois desses detalhes horripilantes terem vindo a público, os Chong Seven ficaram ainda mais odiados entre a população. Aos olhos do povo, eles eram definitivamente culpados, eles deviam ser punidos pelo que eles fizeram com essas duas pobres garotas. Só que o que eu acho mais surpreendente é que o Rússia mesmo não recebeu o mesmo ódio do que os seus comparsas, mesmo ele admitindo em julgamento ter abusado das meninas, ter presenciado o crime do começo ao fim. As pessoas estavam elogiando a sua bravura de falar sobre o caso, fazer o mínimo, né, que é confessar o crime. Várias mídias pintaram ele como assim um herói que falou sobre o crime e delatou os outros, falava sobre as suas características físicas, porque ele era tipo mais delicado do que os outros, que ele tinha uma ótima pronúncia de inglês, o que fazia sentido porque o Rússia tinha morado nos Estados Unidos por um tempo. O que são comentários muito estranhos quando a gente pensa que eles estão sendo dirigidos a uma pessoa que está confessando um crime brutal. E até a mãe das irmãs Chongs, que é a Thelma, ela dizia se sentir grata ao Rússia por ele ter confessado. E ela chegou até a fazer várias visitas pro Rússia na prisão, comprando roupas novas pra ele, entregando lá na prisão. E até no aniversário dele, ela levou um bolo de aniversário. Eu acho que é muito difícil julgar uma mãe de uma vítima que tá tentando lidar com o luto. Pode ser que a melhor forma que ela encontrou na cabeça dela de lidar com a situação é, não sei, desculpar a pessoa que fez isso com as suas filhas pra ficar em paz consigo mesma. Mas, de qualquer forma, não é surpreendente que as pessoas acharam essa atitude um pouco estranha, principalmente porque o Rússia realmente tinha confessado ter abusado das filhas dela. Ok, então temos uma confissão, um corpo e um grupo de jovens com um histórico duvidoso. Parece que temos um caso encerrado, né? Só que não exatamente. Foi isso que deixou esse caso tão polêmico e famoso, entre aspas.
juntas. Os Chong Seven, todos os integrantes, tinham todos algum tipo de álibi do que eles estavam fazendo no dia do crime, que envolviam outras testemunhas vendo eles em outros lugares, e a pessoa que tinha o álibi mais forte era o Paco. Ele conseguia comprovar até por meio de fotos e 45 testemunhas oculares, entre elas alunos e professores, que diziam que ele não estava nem na cidade de Cebu na noite do crime, que ele estava em Manila, onde ele estudava. E além disso, havia muitas inconsistências nesse caso, vindas tanto da polícia, tanto do testemunho do Rússia, a forma que foi conduzido esse caso, o que fez muita gente pensar que a família Chong estava escondendo algum tipo de segredo. Como eu disse antes, o crime aconteceu na cidade de Cebu. E o Paco estudava numa universidade que ficava em Manila, que era a capital do país. Essas duas cidades ficam em até ilhas diferentes e era quase 800 quilômetros de distância entre uma outra. E é um voo de avião que demoraria mais ou menos 1h30. No dia 16 de julho, dia que teria acontecido o crime, o Paco estava em Manila fazendo uma prova. Tem uma professora dele da universidade que disse isso para os policiais, mostrou até a lista de frequência, demonstrando que o Paco estava lá presente naquele dia. E não foi só ela que disse que encontrou com o Paco no dia do crime, mas também outras 44 testemunhas, entre elas amigos, colegas de universidade do Paco, professores mesmo, falaram que encontraram com ele na universidade naquele dia, e ele tinha sido até fotografado naquela mesma noite que o crime teria acontecido em um karaokê com seus amigos. Naquele dia, um amigo do Paco tinha chegado em Manila, então os amigos queriam comemorar o retorno dele e tudo mais, e foram para um karaokê local. E lá eles ficaram umas 3 horas cantando, bebendo cerveja, e tiraram uma foto em grupo de todos os amigos, e o Paco tava naquela foto. Além disso, um segurança do prédio do condomínio onde o Paco morava disse ter visto o Paco voltando naquela noite, depois das 10 horas da noite, e tinham registros que eles mantinham do retorno do Paco. Eles escreviam numa planilha, assim, todo mundo que tinha entrado no prédio e que horas. No entanto, é importante dizer que nessa planilha, o Paco parecia ter sido colocado entre 2 entradas no prédio, e parecia ter sido colocadas depois, assim, tipo, não tava numa linha exatamente, tava exprimida entre 2 entradas que aconteceram naquele dia. Então, a polícia suspeitou que talvez, sei lá, esse segurança estivesse forjando uma entrada do Paco no condomínio colocado lá depois. De qualquer forma, tudo que essas 45 testemunhas falaram não foram consideradas no julgamento, porque, segundo o juiz, eram todos amigos do acusado e que eles poderiam estar mentindo para tentar livrá-lo. E quanto à evidência fotográfica, o juiz também desconsiderou a foto, porque ele falou que tinham evidências de que essa foto tinha sido editada de alguma forma. Por quê? Eu não encontrei essa foto na internet, mas parece que o Paco tava olhando para uma direção e todas as outras pessoas da foto estavam olhando para outra, assim, tipo, todo mundo tá olhando para a câmera, o Paco tá olhando para o horizonte. Ele era a única pessoa. E também ele era a única pessoa que tava sentado em uma cadeira de uma cor diferente. Segundo a defesa, isso é normal que aconteça, assim, que uma pessoa, sei lá, esteja tirando uma foto e olhe para outro lugar, ou que as cadeiras do bar não eram todas iguais, mas enfim, eles acreditam que a foto tinha sido manipulada. Eu não sei qual é o poder de edição dos editores em 1997, mas eu sei que o Photoshop já existiu, então vai que, né? E o pessoal da companhia aérea também compareceu ao tribunal, mostrando todos os registros de voo que aconteceram entre os dias 16 e 17 de julho. E o Paco tinha sim ido viajar para Cebu no dia 17, que teria sido o dia depois do crime, né? Ele já tinha marcado essa viagem, tinha meses de antecedência, porque a família dele era de Cebu. Ele ia constantemente para Cebu para visitar a família, mas no dia 16 mesmo não tinha nenhum registro de que ele tinha ido para Cebu. Como eu falei, todos os outros acusados também tinham álibis com testemunhas oculares dizendo que eles não estavam na cena do crime. Então alguns deles, sei lá,
estavam em, onde é que é? Festa de aniversário em família, outro tava em um bar com amigos, eles todos tinham, tipo, testemunhas que podiam comprovar que eles não estavam lá. Mas, de qualquer forma, todas as testemunhas do lado da defesa foram descreditadas, o que foi uma conduta que foi muito criticada desse juiz Ocampo, que teve, na verdade, várias condutas questionáveis durante esse julgamento. Por exemplo, outra inconsistência que foi crucial nesse caso foi a falta de cuidado em conduzir as análises forenses no corpo, que honestamente nem sabiam dizer se era 100% da Mary Joy. Como assim? Como eu falei antes, lembra quando chamaram a família Chong pra tentar identificar o corpo? Quando a Thelma, que é a mãe das meninas, chegou no necrotério, ela falou que identificou a menina através da roupa, mas ela nunca chegou nem a olhar o rosto desse corpo, porque ela não se sentia preparada, né, pra ver, tipo, provavelmente a sua filha falecida. E um próprio irmão das irmãs, Mary Joy e da Jacqueline, ele chegou a dizer pra mídia local que ele nem tinha certeza se era realmente a sua irmã, porque, segundo ele, o cabelo da vítima era mais comprido do que o da Mary Joy na época, e a vítima que foi encontrada, o corpo que foi encontrado, era mais baixinho do que a Mary Joy era de fato. Tipo, alguns centímetros mais baixa. Só que tudo isso que foi dito pra mídia era um pouco difícil de comprovar, porque por algum motivo, todas as provas e evidências desse caso foram muito mal armazenadas. Tudo foi colocado em sacos plásticos, sem nenhum cuidado, as análises eram feitas sem luva. Não tinham feito um exame de DNA no corpo para confirmar se era a Mary Joy, mas tinham feito um teste de impressões digitais para ver se era realmente dela. Depois falaram que bateu as digitais com uma identidade que tinha da Mary Joy, mas por algum motivo esses testes foram todos conduzidos muito mal, tipo, sem luva e tal. E o corpo dessa pessoa que foi encontrado, que dizem que é a Mary Joy, foi cremado muito antes dos resultados terem sido revelados. Nenhuma amostra de tecido foi preservada, então não foi possível nem fazer um exame de DNA posterior. E olha só que doido, como tiveram muitas inconsistências nessas evidências forenses aí, a defesa solicitou ao juiz do caso que tudo fosse reexaminado, para ver se era realmente a Mary Joy, porque se não, esse era um teste que ia beneficiar todos os lados, porque olha só, se a defesa conseguisse provar, né, que não era nem a Mary Joy esse corpo, eles poderiam contestar. Então, por que a gente tá fazendo esse julgamento se talvez nem haja um assassinato, né, nesse caso? E se não fosse a Mary Joy, a família ainda poderia ter alguma esperança de que encontraria as filhas, ou, sabe? Mas o juiz, que eu falei antes, que conduziu esse caso muito estranhamente, decidiu que as provas sobre a identidade do corpo eram irrelevantes. Eu tirei esse quote exatamente do jeito que estava no site de notícias, e como a identidade do corpo da pessoa que é a vítima do caso é irrelevante. Pode ser qualquer... Eu estou sem palavras. Ficou um negócio tão ruim para todo mundo envolvido nesse julgamento, que a defesa, os advogados da defesa, decidiram se retirar do caso, que eles ficaram, não tem como continuar um julgamento desse jeito se o juiz não conduz esse julgamento da forma certa. E esse juiz Ocampo, que estava trabalhando no caso, ele ficou exaltado quando os advogados da defesa pediram retirada. Ele se sentiu insultado. E aí, olha só o que eu achei. Num acesso de raiva, ele mandou os 6 advogados da defesa para a prisão por desacato ao tribunal. Ele mandou os advogados da defesa para a prisão, eles foram presos, e ele substituiu os advogados da defesa com outros advogados do Ministério Público e continuou o julgamento normalmente. Muito estranho, muito esquisito. Enfim, levou praticamente 2 anos para essa sentença finalmente sair. E aí, no dia 5 de maio de 1999, o juiz Martin Ocampo condenou todos os acusados a 2 penas de prisão perpétua, enquanto o Rússia, que é a única pessoa que foi absolvida de toda a culpa, ele saiu livre. Ele recebeu imunidade
comunidade geral por ser a principal testemunha do caso. E esse resultado foi insatisfatório para ambos os lados. A família Larrañaga e a família dos condenados estavam revoltados porque eles acreditavam realmente na inocência dos condenados. Por exemplo, os Larrañaga, eles até contam que o Paco mesmo tinha dupla cidadania. Ele era filipino e espanhol, porque o seu pai era espanhol. Teoricamente, antes mesmo dele ir a julgamento, ele poderia ter viajado para Espanha e ter ficado por lá e não ter ido para julgamento nenhum. Mas ele quis ficar nas Filipinas porque ele acreditava que ele era inocente e ele não queria fugir porque ele ia parecer culpado. E aí depois ele é condenado, aí a família dele estava revoltada. E a família Chong também estava revoltada porque, apesar de ter sido uma condenação que, entre muitas aspas, os beneficiaria, tipo, né, eles ganharam o caso, eles queriam condenação de pena máxima, que era a pena de morte. O ponto é, ninguém estava feliz com a decisão do juiz Ocampo e 5 meses depois do veredito ter sido dado, mais uma reviravolta nesse caso acontece, uma reviravolta estranhíssima. No dia 7 de outubro de 1999, o corpo do juiz Ocampo é encontrado sem vida em um quarto de hotel. O juiz acabou deixando uma nota de suicídio, explicando que ele se sentia desesperançoso, que ele perdeu o seu propósito, dizendo que ele não queria mais viver, basicamente. E o Senado até pediu uma autópsia do corpo e acabou sendo declarado que ele tirou a sua própria vida. No entanto, não faltavam rumores de que, na verdade, alguém tinha tirado a vida do juiz Ocampo, porque essa nota nunca foi realmente analisada e todo mundo achava assim muito estranho que o juiz de um caso tão emblemático, tão polêmico, em que ninguém saiu satisfeito com o resultado, tenha falecido apenas 5 meses depois, sem nenhum indício de que ele cometeria tal ato. E são tantas coisas estranhas acontecendo nesse caso que era impossível que a população não se dividisse entre as pessoas que acreditaram na família Larrañaga e nos acusados e nas pessoas que acreditavam na família Chong. Principalmente porque alguns anos depois saiu um documentário que se chama Give Up Tomorrow, que contava o lado da história dos 7 acusados, dos Chong 7. Eu encontrei esse documentário na íntegra no Facebook, por incrível que pareça, só que o problema é que não tem legendas em português, então se você sabe inglês e quiser assistir o documentário, eu encontrei e eu vou colocar o link aqui na descrição. Um resumo desse documentário pra vocês. Ele expõe pro público vários detalhes desse caso que não eram conhecidos pela população filipina. Algumas delas que eu já contei pra vocês, como por exemplo, que o Paco, na verdade, tinha 45 testemunhas que diziam que ele não estava nem na cidade naquele dia, mas que elas foram todas desconsideradas. Mas também esse documentário chega a alegar outras coisas, como por exemplo, que todas as testemunhas da acusação foram pagas para testemunhar no tribunal. Lembra que eu disse que algumas testemunhas tinham visto os homens colocando as irmãs Chong dentro do carro, etc? Parece que todas essas pessoas tinham sido pagas para testemunhar naquele dia, o que põe em xeque a credibilidade dessas testemunhas, né? Mas, enfim, essas eram alegações feitas pela família Larrañaga e também por alguns jornalistas filipinos naquela época. E também levantaram uma teoria do que podia ter acontecido de verdade, entre aspas, com as irmãs Chong. Tem um jornalista que era bem popular lá nas Filipinas naquela época, que fez um trabalho investigativo sobre esse caso. Ele foi abordado dentro do documentário. O negócio é o seguinte: o Dionísio Chong, que é o pai das irmãs Chong, estava administrando um negócio de caminhões para um homem X, que não vamos circular o nome dele, porque ele é um grande traficante que está solto, então eu não vou comentar o nome dele. Mas enfim, esse homem estava sob investigação de ter uma grande operação de tráfico de substâncias ilícitas. E poucos dias antes do sequestro da Mary Joy e da Jaqueline, o Dionísio tinha sido demitido do seu emprego e o Comitê do Congresso sobre Drogas Perigosas pediu para que ele testemunhasse contra esse grande chefe do tráfico. E ele ia, sim, testemunhar contra esse chefão. Só que alguns poucos dias antes disso acontecer, as suas filhas tinham sido sequestradas e tudo aconteceu
aconteceu, né? E depois de todo esse caso, o Dionísio acabou retirando o seu depoimento sobre o grande chefão do tráfico. Pode ser, obviamente, que ele estava super abalado com o que tinha acontecido, né? Das suas filhas terem sido sequestradas e desaparecidas, né? E provavelmente ele não tinha nem cabeça para fazer um depoimento contra o seu ex-chefe, mas também levantaram a possibilidade de que quem realmente tinha sequestrado as irmãs Chong eram os capangas desse grande chefe do tráfico. E que o Dionísio tinha sido ameaçado pelo esse grande chefão para retirar o seu depoimento ou algo aconteceria com as suas filhas. E aí acreditam que esse grande chefão do tráfico, ele tinha vários contatos com policiais corruptos que trabalhavam para ele, e acreditam que aqueles 4 homens que foram atrás do Paco, que pareciam suspeitos, não tinham documentação de policiais, na verdade trabalhavam para esse grande chefão do tráfico que armou contra esses Chong 7, né, esses 7 jovens, porque, segundo esses jornalistas, todos os acusados desse crime eram de famílias que se opunham aos interesses comerciais desse chefão. Mas então, o que aconteceu com a Jaqueline e a Mary Joy? Tem gente que depois na internet e acredita nessa teoria em que as meninas na verdade foram sequestradas pelo chefão, que na verdade elas estão vivas e que elas foram devolvidas à sua família depois que o Dionísio decidiu não testemunhar, né, não fazer o seu depoimento, e que elas estão vivas e vivendo com novas identidades no Canadá. Por que acreditam isso? Porque as meninas tinham uma irmã mais nova chamada Debbie, que mora no Canadá, e ela se parece muito com a Jaqueline. E aí pegaram as fotos da família vivendo lá no Canadá, fotos dessa Debbie, e falaram que a Jaqueline, já que ela nunca foi encontrada, talvez ela esteja vivendo com a identidade dessa Debbie. O que é uma coisa que nunca foi comprovada, até porque eu acho que existem fotos delas crianças com a Debbie. Tipo, a Debbie sempre existiu. Então, onde estaria a Debbie se essa fosse a Jaqueline, entendeu? E essa teoria se embasa só pelo fato de que a Debbie se parece muito com a Jaqueline, o que faria todo sentido, porque as duas eram irmãs. Então, é normal que irmãs se pareçam, né? Esse caso é muito difícil porque existem inconsistências dos dois lados, sabe? Tipo, desde a família Chong existem algumas coisas que são meio misteriosas. Também dos acusados, existem inconsistências dos dois lados. E independente de boatos e rumores, o que a maioria da população filipina concorda é que o julgamento foi muito mal conduzido. E é provavelmente por isso que existem tantas teorias circulando por aí. Se pelo menos durante o julgamento o juiz conduzisse esse julgamento de uma forma melhor, fizesse análises forenses da forma que deveria, analisasse se aquele corpo era de fato a Mary Joy ou não, muitas dessas questões seriam resolvidas. Então, a última notícia que eu encontrei foi de 2019. 4 dos acusados tinham sido soltos por boa conduta em 2019, só que a família Chong foi atrás da justiça novamente e esses 4 foram presos novamente porque o governo explicou que houve um erro, que esses homens não podiam ser libertados nem por boa conduta, porque... Então, até hoje, esses homens estão presos, cumprindo sentença de pena perpétua em uma prisão nas Filipinas. Já o caso do Paco é diferente, porque, como eu disse antes, ele tinha cidadania dupla, espanhola e filipina. A família do Paco entrou em contato com várias instituições governamentais lá na Espanha, pedindo ajuda para o país para que conseguisse transferir o Paco da prisão nas Filipinas, que tinham condições muito piores, digamos assim, para os condenados, do que prisões na Espanha. Então eles queriam pelo menos mudar o Paco das Filipinas para a Espanha, e eles acabaram conseguindo. Parece que vários jornais na Espanha e dentro da União Europeia mesmo começaram a emitir o apelo dos Larrañaga, assim, de conseguir transferir o Paco. Várias pessoas na Espanha mesmo estavam do lado do Paco e pediam até a anulação desse julgamento, né? E até um astro de rock, que é o Martin Gore, do Depeche Mode, tomou conhecimento do caso e também liderou pedidos de justiça. Completamente aleatória essa informação, mas eu quis trazer, né?
Enfim, depois de cumprir 12 anos nas Filipinas, o Paco foi transferido para uma prisão na Espanha e lá ele era considerado como um prisioneiro que não era muito perigoso. Então, segundo a justiça espanhola, o Paco tinha direito a trabalhar enquanto ele ainda estava na prisão. Então ele começou a estagiar como chefe de cozinha em um restaurante local. Então ele trabalhava durante a manhã e durante a tarde como chefe de cozinha e ele voltava para a prisão de noite só para dormir. De acordo com a Constituição espanhola de 1978, os presos têm direito ao emprego remunerado. A família do Paco ficou muito feliz com isso, porque depois de 12 anos servindo nas Filipinas, ele finalmente tinha condições de vida mais humanas, melhores, ele estava mais satisfeito, mas de qualquer forma, né, ele continua preso. Quanto à Urrutia, dizem que ele ainda está em liberdade e em contato com a família Chong. Se isso é verdade ou não tenho a menor ideia. Mas enfim, dizem que o Urrutia ainda tem muito contato com a família Chong, que ainda acha que o Urrutia foi muito corajoso por ter falado sobre o caso e tal. Então ele virou amigo da família das vítimas. Esse caso é extremamente chocante e eu acho muito difícil a gente discutir qual lado estava certo, entre aspas, né? Por quê? Porque a gente não sabe nada sobre o caso. É um caso envolvendo pessoas reais, existem várias inconsistências. O que a gente pode criticar de verdade é o sistema judiciário, né? Porque o julgamento foi uma vergonha, realmente falhou com a justiça mesmo. E seja lá o que aconteceu, seja lá o que é verdade, o que não é, quem tá falando a verdade, quem não tá. É um caso que ficou extremamente polêmico porque foi muito mal conduzido. Enfim, agora eu recomendo pra vocês mais um vídeo pra assistir, que é o caso da Michelle Leng, que é uma estudante chinesa que desapareceu da noite pro dia depois de passar uma semana sozinha com o seu tio. E lembre-se, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados. Sigam para mais.